Olá, meu nome é Lucas. Essa é a terceira parte da discussão sobre parâmetros úteis para a construção de questões objetivas. Na primeira parte, nós focamos na escolha do formato da questão. Na segunda parte, nós focamos na execução do formato escolhido. E nessa terceira parte, nosso foco vai ser a escolha do nível cognitivo sendo avaliado em cada questão e como é que isso deve aparecer na hora da gente estruturar uma avaliação. Então, quando a gente fala em estruturação de prova, nível cognitivo sendo avaliado, a gente pode voltar para o trabalho original lá do Bloom e dos seus colaboradores, lá de 1956. É um trabalho que já tem seus 60 anos, agora, no momento que a gente está fazendo essa gravação. Mas é um trabalho que segue sendo útil. Tem várias coisas que eu, pelo menos, como pessoa que estuda educação, não vi sendo propostas de um modo mais organizado. Teve uma pequena atualização alguns anos atrás por um dos membros da equipe original, mas eu prefiro ainda fazer referência ao trabalho original. O Bloom e os seus colaboradores observaram que, no que se refere à cognição, é comum que a gente passe por várias etapas enquanto a gente está aprendendo um tópico novo, um assunto novo. Então, com relação ao domínio cognitivo, a primeira etapa eles chamaram de conhecimento. O nome não é dos mais felizes, não é o nome mais preciso. Essa etapa de conhecimento se refere a simplesmente ter a informação, mesmo que eu não entenda. Então, se, por exemplo, a gente pergunta para alguém qual é a capital de um determinado país, a pessoa pode te responder, mesmo que nunca tenha estado naquele país, mesmo que não faça ideia onde o país fica no mundo, mesmo que não tenha nem ideia de qual é a cara ou qual é a história daquela cidade. É apenas informação. No segundo nível, o sujeito tem compreensão. Ele entende já as características relevantes sobre o tópico sendo discutido, ele entende a funcionalidade do determinado assunto, mas é apenas no terceiro nível que ele é capaz de aplicar esse conhecimento, aplicar isso que ele sabe para algum fim. Os níveis mais avançados, os níveis de análise, síntese e avaliação, lembrando que síntese se refere à criação, à produção de novo conhecimento, e avaliação é basicamente julgamento. Esses níveis são um tanto mais difíceis da gente diferenciar em termos de qual vem primeiro. Na proposta original do Bloom foi análise, síntese e avaliação. Em propostas mais contemporâneas se entende que deveria ser análise, avaliação e síntese, criação. Mas nós vamos focar nos primeiros, conhecimento, compreensão, aplicação e análise. Disciplinas diferentes, assuntos diferentes, cursos diferentes focam em níveis diferentes de conhecimento. E eu frequentemente posso investigar o mesmo assunto, o mesmo tópico, em níveis diferentes. Eu tenho alguns exemplos aqui, são exemplos de fisiologia, que é um assunto que me é familiar. Um exemplo de nível 1. A bile é um líquido produzido no sistema digestório. Ela contribui para a digestão e absorção de gorduras. Algumas vitaminas, como a vitamina K, envolvida na coagulação, dependem dessa absorção de gorduras. Contextualizei. A pergunta em si é: que órgão produz a bile? Se vocês observarem, todas as alternativas, todas as opções são órgãos associados ao sistema digestório. E a resposta nesse caso é fígado. Eu vou perguntar em torno do mesmo tema, mas agora eu vou buscar um nível um pouquinho mais acima, um nível de compreensão. Notem, as 4 questões que eu vou mostrar em sequência, a gente já acabou de ver a primeira, apenas uma delas estaria presente na avaliação. Vai estar presente a questão que for do nível que eu quiser utilizar. Então, se eu quero apenas saber se o sujeito tem uma informação simples, mesmo que ele não entenda, eu posso fazer uma pergunta direta: que órgão produz a bile? No nível 2, nível de compreensão. O fígado produz a bile para auxiliar no processo de digestão. Se faltar bile, que aspecto da digestão será prejudicado? Ali eu tenho várias digestões possíveis, E a resposta correta nesse caso é digestão de gorduras, porque afinal essa é a função da bile. Então não basta o sujeito saber que o fígado produz a bile. Está ali direto a informação, o fígado produz a bile. Ele tem que saber para que a bile serve. Então ele tem que entender relações funcionais dentro do assunto que está sendo investigado. Mas eu posso investigar o mesmo tópico em um nível um pouquinho mais elevado. Joilson, nome completamente fictício, teve a sua vesícula biliar retirada recentemente. Apesar de ter recebido orientação para mudar a sua dieta, manteve
sua alimentação como antes da cirurgia. Com frequência, relata mal-estar gastrointestinal. Que tipo de diarreia deve afetá-lo? As 5 opções que a gente tem ali são todas diarreias, dos mais variados tipos, dos mais variados mecanismos, né? A resposta correta é esteatorreia, que é uma diarreia gordurosa. O sujeito não apenas tem que saber que esteatorreia é uma diarreia gordurosa, como ele tem que fazer a junção, né, os passos entre teve vesícula retirada, mudança de dieta com redução de gordura, não reduziu gordura, portanto ele tem diarreia gordurosa. São muito mais etapas para o sujeito conseguir completar o raciocínio. Eu posso investigar ainda algo no mesmo tema, no nível de análise. Joilson é obeso, sedentário, hipertenso e tem dieta rica em carboidratos. Alguns meses atrás, retirou a vesícula biliar. Recentemente, começou a apresentar lentidão para coagular sangue após cortar-se. Qual das características do Joilson melhor explica os problemas de coagulação? A resposta nesse caso é a retirada da vesícula. Eu tenho uma série de informações, todas elas são coerentes entre si, né? É um quadro possível da gente encontrar no indivíduo, mas uma delas é a melhor resposta. Notem, a pergunta é melhor explica os problemas de coagulação. Então, eu explorei esse tópico fígado, bile, digestão de gorduras e vitamina K associada à coagulação em 4 níveis diferentes. A maior parte das coisas que a gente discute numa disciplina, num curso, numa matéria, a maior parte dessas coisas pode ser explorada em níveis diferentes da taxonomia de objetivos didáticos do Bloom. Para a gente conseguir organizar o planejamento de uma prova, é útil que a gente use, por exemplo, uma planilha. Digamos que eu quero usar na minha prova os 6 níveis propostos pelo Bloom. Então eu tenho ali a primeira coluna, os 2 primeiros níveis, segunda coluna, aplicação e análise, terceira coluna, síntese e avaliação. Então eu listo os tópicos que vão ser abordados e eu distribuo as questões entre um nível, outro nível, outro nível. E aí eu começo a montar as minhas questões. Então eu não vou construindo as minhas questões de modo aleatório. Eu listo os tópicos, escolho quantas questões de cada nível eu vou colocar em cada tópico e aí eu começo a construir as questões. Em alguns contextos, a gente, especialmente em disciplinas de início de um curso, a gente pode optar por, de repente, focar apenas nos 3 primeiros níveis, vou focar em conhecimento, vou focar em compreensão, vou focar em aplicação. Então, de novo, eu tenho os tópicos e eu distribuo questões de maneira equilibrada entre os níveis. Eu trago um exemplo prático aqui de uma das disciplinas, dos assuntos que eu trabalho num curso de psicologia, né? A gente discute questões de genética, a gente discute questões de embriologia, de desenvolvimento de ser humano, a gente discute questões de estrutura de sistema nervoso. E uma organização que é útil eu vou ter 10 questões de genética, que é o que se passa mais tempo discutindo dentro da disciplina, vou ter 5 questões de embriologia, vou ter 5 questões de neuroanatomia, são os totais. Mas na hora de dividir nos níveis, eu opto, nesse caso, vou focar um tanto mais em compreensão, vou ter algumas questões de aplicação, mas não vou ter tantas. Monto uma avaliação que foca em nível intermediário de aprendizagem dos estudantes. É uma disciplina de primeiro semestre, de primeiro período do curso. Então, quando eu vou usar uma dessas planilhas, né, uma dessas pequenas tabelas para tentar planejar a minha avaliação, é importante que eu tenha uma ideia primeiro de quantas questões eu vou ter no total geral. A gente tem que levar em conta que questões objetivas elas têm uma resolução mais rápida, né? Se ela está bem construída, a gente consegue responder uma questão objetiva em 1 minuto, 2, né? Especialmente se a gente tem domínio sobre o assunto. Então, cada questão vai tomar menos tempo do aluno, do estudante em sala de aula para resolver, eu devo elaborar mais questões, porque quanto mais questões eu tiver, melhor será a minha amostragem, mais informação eu vou ter sobre o conhecimento desse aluno. Baseado em experiência prática, né, em quase 10 anos construindo questões objetivas e fazendo alguns experimentos, eu deixo como orientação a ideia de que pelo menos 20 questões para uma prova que vai ser puramente objetiva. Né? Uma prova que, por exemplo, está avaliando tópicos discutidos ao longo de 1 mês ou 2 meses. 20 questões costuma dar uma amostragem adequada. Se o período é mais longo, se uma prova está avaliando o semestre inteiro, tu pode precisar de 30, talvez
quase 40 questões. Mas se a gente chega perto de 40, os estudantes costumam ficar muito, muito cansados. Eu fiz, em algumas vezes, 35 questões e o pessoal terminava exausto. Então, eu recomendo, deixo como sugestão, qualquer coisa entre 20 e 25 questões parece ser um número bom. A nossa síntese final, então, é que cada uma das etapas da construção de uma prova objetiva, seja a escolha do formato das questões que vão ser usadas, seja a execução do formato que foi escolhido, seja a escolha do nível cognitivo que está sendo avaliado em cada questão, cada uma dessas etapas ela é regida por critérios técnicos. A gente deve evitar usar coisas como o senso comum para saber, essa questão tem uma cara boa, essa questão não tem uma cara boa. Ao longo dessa discussão toda, essa terceira parte da discussão, ao longo da discussão a gente trouxe uma série de critérios que são técnicos. Se a gente conhece esses critérios técnicos, a gente consegue fazer escolhas de modo mais apropriado. E a gente vai conseguir produzir uma avaliação que vai ser mais representativa do conhecimento do estudante e que o estudante vai conseguir executar, vai conseguir resolver, se sentindo mais confiante no seu próprio conhecimento, evitando situações em que o estudante estudou bastante e, às vezes, ele não consegue demonstrar o quanto ele estudou. Agradeço a todos que acompanharam essas 3 etapas da discussão e nos encontramos na próxima.